Dia para estarmos na presença de Deus. E eu quero agradecer você que está conosco para participar da nossa estudo da nossa lição, Fazendo Amigos para Deus. E o tema dessa semana é bem interessante, um passo de fé. Você já deu um passo de fé? É muito importante darmos este passo de fé para que a nossa vida seja vida completa e firme e repleta das bênçãos de Deus. Eu quero começar cantando o hino Eu Sei em Quem Tenho Crido, porque a nossa fé precisa ser fundamentada em alguém. E esse alguém é Jesus. Vamos cantar. Eu sei em quem tenho crido. Cante conosco, cante com alegria. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Abrindo a tua palavra para trazer esta mensagem que nos instruíste e deixaste para nós nesta semana. Queremos pedir o teu Espírito Santo sobre nós para transmiti-la de forma didática e clara para as pessoas que vão assistir. E a cada um daqueles que está assistindo, que poderá ser tocado pelo teu Espírito Santo, alcançado pela tua graça e possa ter um encontro contigo também. Fala ao nosso coração, abre a nossa mente para compreender e aprender e realizarmos uma entrega a Ti. Permanece conosco ao estudarmos a Tua Palavra nesta manhã, te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu já estou aqui com a minha lição do próximo trimestre. Próximo trimestre o tema é Redenção e Educação. Educação e Redenção. É um estudo bastante interessante, já estou aqui com o meu auxiliar também, que eu gosto de ler. Eu educo, tu educas, ele educa. E outras conjugações do verbo restaurar. Vai ser bem interessante o nosso estudo no próximo trimestre, que começamos hoje à tarde a estudar a lição, nosso manual da Escola Sabatina de Estudo para o próximo trimestre. Eu quero começar a
a mensagem de hoje lembrando a você do verso de ouro da nossa lição. Eu creio que este é um dos versos da Bíblia mais importantes que nós podemos ter. Porque ele nos ensina uma vida. E na lição dessa semana, para mim, foi o verso-chave, o verso de ouro, o verso que deve nortear a nossa vida. Está em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança ao homem, reconhecido na figura humana. E eu vou continuar um pouquinho mais. A si mesmo humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e, finalmente, morte de cruz. Humildade. Esse é o tema da vida de Jesus. Ser um servo, para que nós pudéssemos ser filhos com ele. Durante o reinado do rei Frederico, Guilherme III da Prússia, o país se viu em apuros econômicos. As guerras que haviam sido travadas tiveram altos custos e reconstruir a nação estava bastante difícil. E o rei Frederico percebeu que não havia fundos para isso. E ele não podia decepcionar o seu povo. E após cuidadosa reflexão, preocupação, conversa com os seus ministros, seus mais próximos, ele decidiu fazer um pedido para o povo da Prússia. Ele pediu que as mulheres da Prússia trouxessem as suas joias de ouro e prata para serem derretidas, para serem utilizadas e vendidas para a reconstrução da nação. E isso deveria ser feito por amor à nação. Para cada joia trazida, ele decidiu dar em troca uma condecoração de bronze ou de ferro, como símbolo de sua gratidão. E cada condecoração tinha a seguinte inscrição: dei ouro em troca de ferro, 1813. O interessante foi que a resposta foi muito grande. E outra coisa interessante foi que aquelas mulheres, elas começaram a dar mais valor ao presente do rei do que às suas joias antigas. A razão, é clara, a condecoração era a prova de que elas haviam feito um sacrifício para o seu rei, um sacrifício pelo seu povo, um sacrifício pelo seu país. Em realidade, o uso de joias chegou até ficar fora de moda naquela época. E foi dessa maneira que a Ordem da Cruz de Ferro foi estabelecida. Os membros da ordem não usavam qualquer ornamento, exceto uma cruz de ferro para que todos pudessem ver a sua escolha. Como cristãos, nós também declaramos nosso amor e sacrifício a Jesus, aquele que tanto deu por nós. E esse amor por ele foi muito grande, que ele teve por nós. Nós somos motivados a corresponder este amor e a comprometer a nossa vida também ao seu serviço. Sabe? A fé genuína sempre leva à ação. Se você pegar o povo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que eles tinham uma facilidade, um desejo apaixonante de testemunhar. Falar de Cristo era a consequência natural do relacionamento com Ele. Os crentes daquela época estavam preparados para fazer o maior sacrifício por Jesus. Muitos deles sofreram perseguições, prisões, mortes. Nenhum dos sacrifícios por Jesus era demasiado grande demais. Sabe por quê? Porque Ele havia dado tudo por eles. Eles tinham este reconhecimento. Eu posso dizer para você uma coisa: nada mudou. Deus deu tudo por você e por mim. O compromisso que tinham com Cristo muitas vezes os levou a dar um salto da fé. E Cristo chamou para que saíssem da zona de conforto. E hoje Ele nos chama também para isso. A tarefa diante deles era muito grande para que eles a realizassem, mas não o suficiente para que Deus tivesse que executá-la.
Eles compreenderam as promessas de Deus e, com fé, saíram e fizeram o quê? Mudaram o mundo. Hoje Deus nos convida também para sairmos da nossa zona de conforto e mudar o mundo. Talvez você não possa mudar o mundo todo, mas você pode mudar alguém que está ao seu lado. A tarefa de hoje da igreja está muito além da nossa capacidade de realizá-la. Cristo está nos chamando para dar um salto de fé. E nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, nós vamos dar uma revisada na missão transformadora da igreja do Novo Testamento, à luz do compromisso de Cristo em nos redimir. Jesus se rendeu inteiramente à vontade do Pai. O foco da vida de Jesus era a salvação da humanidade. Era só isso que ele se preocupava. Nenhum sacrifício era grande demais para que esse objetivo fosse alcançado por Jesus. E é o que nós vemos na parte de domingo, o amor abnegado de Jesus. Nos versos de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, aqui está a essência da atitude de Jesus. É o verso que nós lemos no início. Eu vou ler de novo. E diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que o nome de Jesus, e todo o joelho se dobre na terra e no céu e debaixo da terra, diante do nome de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem das mais deslumbrantes de toda a Bíblia com a condescendência de Cristo. Alguns chamam essa passagem de o Cântico de Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses se concentra em 3 temas principais: o regozijo, a humildade e a fé. E o capítulo 2 destaca o tema da humildade. Jesus deixou, pense um pouquinho, o que Jesus deixou? As magnificentes cortes celestiais, glória mais elevada e a mais elevada posição no céu. Jesus deixou tudo isso, se despojou dos privilégios, das prerrogativas de ser igual a Deus e veio para esse reino da humanidade, na condição de servo, na condição de homem. Assumiu primeiramente a condição de homem e como homem se tornou servo. E foi até a morte, e a mais humilhante das mortes que havia na época, a morte na cruz. E o apóstolo Paulo usa o exemplo de Jesus como modelo para a vida cristã. A vida sacrificada do ministério altruísta de Cristo é o modelo para toda a fé cristã. Ele deixou os reinos celestiais, veio à terra como infatigável servo das necessidades do homem, a fim de poder ajudar todas as necessidades humanas. Na introdução da carta aos Filipenses, a Bíblia de Estudos Andrews apresenta um comentário adicional que diz o seguinte: os cristãos abrem mão da reivindicação de igualdade e servem uns aos outros em amor e humildade, para impedir que se inflame o espírito de competição. Por meio deste ato de rebaixamento próprio, os cristãos também se distinguem das pessoas do mundo que buscam os próprios interesses e entram em disputas de poder. É assim que devemos ser. Uma análise cuidadosa de Filipenses 2, 5 a 11, revela que joias preciosas da verdade para a nossa vida hoje estão ali guardadas. A passagem começa com as palavras memoráveis: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No início do capítulo, Paulo apresenta a necessidade de unidade e humildade altruísta. Ele se concentra em Cristo como nosso exemplo. Um exemplo de vida, um exemplo de ministério, um ministério de sacrifício. A mente de Cristo é concentrada no serviço. Se você ler a história de Jesus, especialmente no Evangelho de João, você vai ver que em muitas oportunidades Jesus deixou de lado as suas próprias necessidades
para suprir as necessidades daqueles que o buscavam. Jesus estava comprometido em minimizar as necessidades daqueles que estavam próximo dele, daqueles que o cercavam. Jesus existia na forma ou na própria essência de Deus. Jesus possuía todas as características e qualidades eternas de Deus. De acordo com o comentário bíblico adventista do sétimo dia, essa situação coloca Cristo em igualdade com o Pai e muito acima de qualquer outro poder. A ênfase de Paulo tem o objetivo de retratar vividamente a profundidade da humilhação voluntária de Cristo. Cristo não achou que fosse usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Cristo reconhecia sua natureza eterna, sua unidade com o Pai, mas voluntariamente deixou a sua posição ao lado do Pai e se esvaziou, despojando-se de toda a glória do reino. Todas as características e qualidades inerentes à sua natureza eterna, à unidade com Deus, foram renunciadas por nossa causa. Ele veio não em um palácio real, nem como um filho de realeza, mas como um servo humilde e obediente. A palavra grega para servos é doutos, que significa servo ou escravo. Paulo está aqui contrastando as duas condições, a forma de Deus e a forma de um servo, isso por nós. E por nós, Jesus passou da posição mais alta para a posição mais baixa, renunciando sua soberania divina por uma vida de serviço e sacrifício. Ter a mente de Cristo é ter uma atitude amorosa, abnegada pela salvação dos outros. A mente de Cristo está continuamente concentrada no ministério e no serviço, na misericórdia, na compaixão, no perdão e na graça. Sabe, eu achei muito bonito esse pensamento que tem no final da parte introdutória da nossa lição, que diz o seguinte, no final da parte de domingo, o último parágrafo: o céu valerá qualquer sacrifício que fizermos aqui. Haverá sacrifícios ao longo do caminho, mas as alegrias do serviço os superarão. E a eterna alegria de viver com Cristo na eternidade fará com que qualquer sacrifício pareça insignificante. E numa das visões que Ellen White descreve, ela descreve o céu para nós. Ela diz que tudo o que ficou para trás, tudo que passamos na terra, parecerão nada diante daquilo que teremos nas mansões eternas. Eu posso dizer para você, vale a pena ser fiel. Na segunda-feira fala sobre um chamado de compromisso. Eu observei uma coisa interessante. Pedro, seu irmão, João, seu irmão, foram chamados para se unir a Cristo. Certo? Qual foi a promessa que Deus lhes deu ao fazer o chamado? Para Pedro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 16 até 21, para Pedro ele disse, vinde após mim e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles estavam pescando peixes, eles entendiam essa linguagem de peixe. E Jesus disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Se você continuar a leitura no verso 21, você vai ver que ele chamou Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco acompanhando seu pai. E ele simplesmente os chamou. Ele não lhes prometeu nada. Apenas os chamou e eles o serviram, e eles o atenderam. Mas o chamado de Cristo foi para serem pescadores de homens. Sabe? Aqueles homens comuns reconheceram que tinham sido chamados para uma missão extraordinária. Pode ser que Deus não esteja convidando você para deixar sua profissão, mas eu tenho certeza que Ele está chamando você para um propósito maravilhoso. E o propósito é compartilhar o seu amor, o amor de Deus. Testemunhar de sua verdade para a glória do seu nome. Da mesma maneira como chamou Mateus, um cobrador de impostos. E o que é que ele prometeu para Mateus?
Nada. E o texto bíblico diz que Mateus simplesmente largou tudo e foi embora, foi atrás de Jesus. Isso mostra que Jesus ocupa pessoas ocupadas, chama pessoas ocupadas para o serviço. E o importante é deixar para trás as atividades. Eles simplesmente seguiram a Jesus, sem saber qual seria a sua recompensa final. Na igreja nós temos muitas vezes uma forma de analisar pessoas e coisas. E se a gente quer alguém que realmente faça o trabalho, que ajude, que coordene tudo, basta procurar uma pessoa que esteja ocupada. É interessante isso. Sempre arruma um tempo para fazer o que precisa ser feito. Isso é uma lição para nós. Será que você está ocupado demais para servir a Jesus? Paulo, quando foi chamado, o que ele estava fazendo? Estava estava no seu trabalho, perseguindo os cristãos. Agora notem, qual foi o propósito do chamado de Paulo? Quando você vai lá em Atos, no capítulo 9, e no verso 11 a 15, quando estava estudando a lição dessa semana, fiquei pensando em Ananias, né? Quando Ananias foi chamado, ele argumentou com Deus e disse: Senhor, olha, você está me mandando lá para Paulo? Você não está esquecendo quem é Paulo? E eu fiquei imaginando assim, né? Deus olhando para Ananias e dizendo assim: Ananias, você acha que eu não sei? Mas Deus tinha um propósito para Paulo. Lembre-se, Deus sabe tudo. Ele sabe até o que vai acontecer com você, quando você se entrega para Ele. Mas o chamado, diz lá no verso, se não me falha a memória, o verso 15 do capítulo 9 de Atos, diz o seguinte: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios, perante reis, bem como perante os filhos de Israel. E quando Paulo relata o seu chamado lá no capítulo 26, no verso 16, ele fala que ele foi chamado para pregar aos gentios. Sabe, acontece uma coisa interessante. Deus escolhe pessoas improváveis para uma obra improvável. Pregar o Evangelho, exatamente. Lembre-se, a gente já estudou isso no passado. Os primeiros missionários que Jesus enviou, quem foram? Endemoniados de Gadara, os gadarenos. Outro missionário, a mulher samaritana. Outra, prostituta. Mateus, um coletor de impostos. Os discípulos, maioria pescadores. E agora Paulo chama um feroz perseguidor, Saulo, né? E agora, eu vou dizer uma coisa para você. Ele também me chamou. Me tirou de uma sala de aula, onde eu era professor de matemática, e disse: vai fazer teologia e vai ser pastor. E aqui estou falando com vocês hoje. Sabe? Cada uma dessas pessoas foi transformada por Deus, depois foi enviada com alegria para contar a história daquilo que Cristo havia feito por elas. Sabe? Nunca nos cansamos de contar a história do que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por aqueles homens foi tão maravilhoso que eles não podiam ficar calados. Eles tinham que compartilhar. E agora eu pergunto a você, posso colocar o seu nome nessa lista dos improváveis? Você já parou para pensar o que Cristo fez por você? E aí? O que eu posso fazer por Jesus? Como é que terminou a vida de Paulo? Será que ele se arrependeu daquilo que ele fez, de atender ao chamado de Jesus? Paulo simplesmente podia ter levantado de lá: não, Senhor, para com isso, eu não quero saber de nada. Eu não quero atender seu chamado, isso é loucura. Mas ele se humilhou e se entregou. Agora, como terminou a vida de Paulo? Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 5 a 8. Um dos textos mais bonitos da Bíblia para o final de uma carreira. Diz:
Verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que o tempo da sua morte estava próximo. Paulo sabia que logo, logo ele perderia a cabeça. Ou seja, literalmente, seria decapitado. Ele sabia disso. Então ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu sei por quem eu trabalhei. Então ele termina dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, a recompensa é para mim e é para você também. Para todos aqueles que se entregarem e permitirem que Jesus dirija a vida deles. E é interessante como Jesus trabalhou para recuperar uma pessoa. Como é que Jesus fez com Pedro? Depois de sua crucifixão, a parte de quarta-feira a gente estudou isso. Depois da sua crucifixão, Pedro e seus amigos foram para o mar da Galileia para pescar. E lá estavam eles, às margens do mar da Galileia, do lago, né? Pescando. Nas primeiras horas do dia, Jesus se pôs lá próximos deles. O objetivo de Jesus era reconstruir um homem que havia desmoronado. Poucos dias antes, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus esperava uma resposta de amor do coração de Pedro. Ele queria dar-lhe um novo senso, ele queria mostrar para Pedro que ele estava perdoado. Ele queria mostrar para ele que Pedro era aceito por Jesus. Então os discípulos, depois de uma noite de pescaria, na qual experientes pescadores como eram, apanharam peixe algum, Jesus faz uma fogueira e agora sentado em volta, e depois Jesus faz o milagre de uma grande pescaria, né? E aí eles deixam tudo lá e vão conversar com Jesus, agora sentado em volta da fogueira, comendo um peixinho. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama mais do que os outros? Qual foi a resposta de Pedro? João capítulo 21, verso 15. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus foi: apacenta meus ovelhas, meus cordeiros. É interessante aqui uma coisa. No idioma original do Novo Testamento, existem 2 palavras para o amor. Quando Jesus fez a pergunta para Pedro, ele disse: amas-me? A palavra que ele usou foi ágape. O termo ágape refere-se ao amor que brota do coração de Deus. É um amor de origem divina, é um amor puro e altruísta. Mas quando Pedro respondeu, ele não usou a palavra ágape. Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a palavra que usou foi filéu, que se refere a um vínculo humano profundo. Por exemplo, a palavra Filadélfia, cidade de Filadélfia, significa amor fraterno. A resposta de Jesus foi: apacenta meus cordeiros. Em outras palavras, entregue sua vida em abnegado serviço. Trabalhe para mim, ministrando aos outros. É isso que Jesus disse para Pedro. No verso 16, Jesus repetiu a pergunta. E Pedro respondeu com as mesmas palavras. No verso 17, da terceira vez, porém, Jesus usou outra palavra para amor ao formular a pergunta. Nós não vemos isso na maioria dos idiomas, mas no Novo Testamento grego a gente é bem interessante. Jesus não perguntou mais a Pedro: você me ama com amor divino, ágape? Mas ele perguntou: você me ama com amor filéu? E parece que Jesus está dizendo a Pedro o seguinte: Pedro, eu sei que o seu amor por mim flui através de condutos, debilidades de sua humanidade. Você me ligou 3 vezes, mas eu quero dizer para você que eu te perdoo. A minha graça é sua, a minha misericórdia levo para você. Comece onde você está, Pedro, vá trabalhar para mim. E seu amor por mim crescerá e vai se expandir até se tornar um profundo amor divino como pelos outros. Pedro falhou com Jesus em um momento muito crítico da vida de Jesus. Mas isso não desqualificou Pedro para o serviço.
Jesus enviou um Pedro perdoado e transformado para trabalhar para ele na salvação de almas. Isso me mostra uma coisa grandiosa. Grandioso e maravilhoso é o amor de Jesus por nós. Pedro, um traidor, negou Jesus. Foi trazido de volta para uma grande missão, um grande ministério. Agora quero dizer para você uma coisa. Assim como com Pedro, o nosso amor por Cristo vai crescer no serviço aos outros. Quando amamos a Jesus, mais desejamos compartilhar este amor com outras pessoas que estão próximos de nós. Quanto mais compartilhamos seu amor com as pessoas ao redor, mais o amor de Jesus crescerá. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, diz o seguinte: a disposição de trabalho desinteressado pelos outros proporciona profundidade, estabilidade e amabilidade cristã ao caráter, trazendo paz e felicidade àqueles que o possuem. Caminho a Cristo, página 80. Sabe? Quando damos um salto de fé e nos envolvemos ativamente no testemunho, nós crescemos espiritualmente. As maiores alegrias da vida resultam de compartilhar o amor de Deus com os outros. Ao buscarmos diariamente a oportunidade de testemunhar o que Cristo significa para nós, teremos chances providenciais. O Espírito Santo conduzirá pessoas interessadas pela verdade até nós. Muitas pessoas deixam de testemunhar por não saberem o que dizer. Outros têm medo da rejeição, do constrangimento. Vou dizer uma coisa para você. Testemunhar não é discutir com os outros. Testemunhar é compartilhar o que Cristo fez por você. Fazemos amigos e depois fazemos amigos cristãos. E depois fazemos amigos cristãos adventistas. Entendeu? É um caminhar junto com eles. No livro Desejar de Todas as Nações, há um pensamento que diz o seguinte: nossa confissão à sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer sua graça como foi revelada aos santos de antigamente. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder divino. Desejar de Todas as Nações, página 347. E agora, como terminou a vida de Pedro? De todos os discípulos, o único que não morreu de forma violenta foi João. E, apesar da tentativa, foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente foi salvo. Todos os outros morreram de forma violenta, como mártires. Paulo morreu em Roma decapitado. Há uma coleção de histórias sobre os pioneiros adventistas e os editores escreveram o seguinte: existem histórias incríveis de fé e heroísmo demonstrados na vida dos pioneiros adventistas. Muitos dos nossos ancestrais espirituais sofreram com frio, com calor, com chuva, neve, má qualidade de alimentação, escassez de comida, acomodações cheias de fumaça, separação da família, tudo isso para levar o Evangelho a regiões distantes, utilizando para isso barcos, trenós, trens, carroças e muitas vezes a pé. Como foi que um punhado de missionários, a maioria deles sem dinheiro, construiu igrejas, estabeleceu editoras, fundou hospitais, escolas, nos primeiros dias do movimento adventista? São muitas as histórias de milagrosa intervenção de Deus, realizadas juntamente com fé e o sacrifício de seu povo. São muitos os nomes que encontramos nessa lista. O que motivou esses pioneiros adventistas a viajar até os confins da terra para proclamar a breve volta de Jesus? O que os levou a deixar seus amigos, seus parentes, seus familiares, para ir a regiões muitas vezes hostis, em meio a tribos canibais e outras tribos perigosas? O que levou a fazer sacrifícios financeiros e pessoais? Porque eles saíram com fé e deram tudo de si para a causa de Cristo? Apenas uma razão justifica isso. Eles haviam sido transformados pela graça de Cristo. A mensagem adventista mudou a vida desses homens e levou-os a sair com fé para compartilhar o amor de Deus com os outros.
Eu gostei dessa frase. Na eternidade, nada do que fazemos vai parecer um sacrifício. O investimento de tempo e esforço será compensado. Que alegria é transformar o amor em ação. Quando respondemos ao amor divino, dando tudo de nós no serviço, a fim de testemunhar como embaixadores de Cristo, nós cumprimos o propósito de nossa vida e experimentamos a maior alegria, que é ser filhos de Deus. Considerando o legado dos fiéis no passado e permanecendo na fulgurante luz da eternidade que está diante de nós, Jesus nos convida a dar um passo de fé, a dedicar toda a nossa vida a seu serviço. Seu amor nos impele a dar tudo de nós, por sua causa. Pare um pouquinho agora e reflita. Você dedicaria sua vida para compartilhar o amor de Jesus e sua verdade para com pessoas ao seu círculo de influência? Você teria coragem de dedicar sua vida para isso? Você consagrará sua vida para testemunhar por Ele numa hora de crise na qual estamos passando aqui na Terra? Quero desafiar você hoje a pedir a Deus que coloque em seu coração uma paixão ardente, paixão de ser um embaixador de Jesus. Topa? Vamos fazer isso? Vamos permitir que Deus transforme com a sua graça a nossa vida e assim venhamos nos transformar em embaixadores de Jesus e levar pessoas a terem um encontro com Ele. E aí, nós poderemos ter um encontro com essas pessoas um dia lá no céu. Você topa? Que Deus abençoe você. Que você possa também ser o embaixador de Cristo. Fazer a sua parte. Dar um salto de fé. E assim você será vitorioso. Tem fé em Deus. Eu quero cantar com você esse hino agora para finalizar. Tem fé em Deus. Cante e dedique-se a Ele.
Fazemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco... Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer-te pelo chamado que fizeste a cada um de nós. Pela maneira como nos chamaste, nos atraíste a ti, e por teres nos escolhido para sermos instrumentos teus para levar a tua palavra. Tira-nos da zona de conforto na qual nos encontramos, para que sejamos incomodados com a ideia de testemunhar de ti para os outros. E dessa maneira, influenciar pessoas a terem um encontro contigo. Concede-nos um dia feliz e tranquilo em tua presença e usa-nos para a tua honra e glória. É o que pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco, querido amigo. Se você gostou, compartilhe, envie para os amigos. Se você não está inscrito na nossa página do YouTube, inscreva-se e participe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Até já! Vamos ter mais uma mensagem bonita no culto de hoje. Até já, já nos vemos. Por que você não deixa esse último hino da saída com imagem? A imagem do hino mesmo. Mas esse tem um que tem uma imagem muito bonita, inclusive. Esse hino da